Meus queridos irmãos e irmãs, eu vou explicar um pouco como tudo começou na obra do Senhor na Europa. Na verdade, começou ainda no final dos anos 80. Havia algumas igrejas na Europa, não estavam debaixo dos nossos cuidados. Havia um irmão, cooperador principal que cuidava da Europa, que morava na Alemanha. Só que ele teve problema com a obra sediada nos Estados Unidos e, com isso, as igrejas na Espanha não quiseram mais continuar seguindo essa obra sediada nos Estados Unidos. E nós fomos convidados por essas poucas igrejas na Espanha para ajudá-los, porque eles estavam sem cuidado. Essas igrejas, eu posso citar algumas cidades, a igreja em Málaga, Madrid, Córdoba e em Huelva. Então, e nós, de uma maneira muito singela, nós íamos visitá-los e levávamos muita literatura para suprir, para suprimento deles. E nós não éramos daquele estilo de dar uma conferência e ir embora. Nós estávamos ali para realmente nos preocupar, nutrir os irmãos e dar condições para eles seguirem. E assim nós ajudamos por alguns anos. E o irmão Dong decidiu inocentemente entregar essa obra, essas igrejas da Espanha, para essa obra sediada nos Estados Unidos, já que eles já estavam recomeçando a cuidar da Europa. E foi marcada uma conferência em Málaga para que eles pudessem novamente tomar posse de cuidado das igrejas da Espanha. E nós então fomos até Málaga, nós descemos em Madrid, alugamos um carro, eu com alguns irmãos, alugamos um carro, enchemos o carro de caixas de livros nossos e fomos até Málaga. E lá em Málaga nós tivemos comunhão com os cooperadores americanos, dizendo que nós estaríamos de passagem na Espanha para entregar a obra da Espanha para eles, e nós iríamos fazer obra de missionários em Portugal. Assim que tudo começou. Então, a intenção era que nós não tínhamos nenhuma sede de cuidado lá na Europa. A intenção era se levantar alguma coisa em Portugal que as igrejas da Espanha pudessem nos ajudar a cuidar. Essa era a intenção muito singela e muito sincera. E nós então partimos para Lisboa, de carro cheio de caixas de livros, e em Lisboa, isso já em 1992. Em 1992, nós somos os primeiros colportores no continente europeu, ao nosso estilo, da forma como o Senhor nos entregou o encargo. E nós carregávamos realmente maletas, e as ruas de Lisboa são de muitas ladeiras, sejam muitos vales, muitas montanhas. Então era muito difícil, muito cansativo fazer esse trabalho. E o Senhor nos agraciou, nos supriu com forças, e nós fizemos contato com algumas livrarias, alguns da liderança dos evangélicos, do cristianismo lá em Portugal, e eles nos forneceram um anuário que continha todos os endereços de principais congregações, dos eventos, principais líderes, dos pastores. Aí nós então seguimos aquele anuário e fomos visitando, pessoa por pessoa, loja por loja, congregação por congregação, e principalmente nós fomos para visitar os contatos do jornal Árvore da Vida, que já havia muitos contatos. Graças a Deus, o jornal, vocês sabem, foi lançado em 1989 e em 92 também já se espalhou por Portugal. Em Portugal havia muitos assinantes de jornal e nós fomos visitar um por um, graças a Deus, e houve bastante semeadura, isso
ocorreu em 1992. E em 1994 aconteceu a primeira feira do livro brasileiro em Lisboa. E nós fomos convidados para participar, a editora Árvore da Vida, porque souberam que nós estivemos em 92 fazendo trabalho com livros em Lisboa. E nós chegamos alguns dias antes para fazer contato com todos aqueles que nós conhecemos em 92, e os assinantes do jornal Árvore da Vida, e também os cristãos, os pastores que nós visitamos. E o nosso stand, o stand da editora Árvore da Vida, foi um sucesso, porque era o único stand que estava cheio, tinha pessoas visitando. De certa forma, nós salvamos aquele evento da primeira feira do livro brasileiro em Lisboa. E depois do evento, nós permanecemos ali vários dias para visitar novamente as livrarias, os grupos cristãos e tal. E nós fomos visitar uma casa publicadora de uma grande congregação, uma grande denominação ali em Lisboa. E nós conhecemos ali o gerente geral, que mais tarde se tornou o diretor e que se tornou o nosso amigo. E eu fui pessoalmente convidado por ele para pregar, para dar uma palavra para a sua congregação em Lisboa. Então nós tivemos bons relacionamentos e nos correspondemos, convidamos a ele nos visitar aqui no Brasil para nos conhecer, o nosso trabalho, etc, etc. E esperando que alguma coisa florescesse nesse aspecto. E não só isso, fizemos outros contatos e os irmãos que foram comigo fizeram uma exposição de livros, e esses livros chegaram até o norte de Portugal, chegaram na região do Porto. E quando nós voltamos para o Brasil, eu recebi uma carta do irmão Belmiro, que morava na Vila Nova de Gaia, e mais tarde recebi uma outra carta do irmão Salgado, que morava no Porto. Então assim nós começamos a fazer contato e nós começamos a, com isso, marcar e coordenar uma ida do irmão Dong para fazer uma conferência em Lisboa. E finalmente em 1999 o irmão Dong fez a primeira conferência em Lisboa. Então, com essa introdução toda, vocês podem perceber que essa obra foi iniciada pelo Espírito Santo. Nós não temos nenhuma capacidade de começar uma obra em um continente europeu. Tampouco pensávamos apenas em Portugal, mas hoje, graças a Deus, nós temos igrejas em vários países do continente europeu. Portanto, o Senhor tem nos dado encargo há 2 anos de nós termos um lugar nosso para a obra do Senhor em toda a Europa. E nós, ao longo desses episódios, vocês vão passar a conhecer mais. Eu estou apenas dando uma introdução e nós queremos seguir a direção dada pelo Espírito Santo e abrir um canal livre para que o Espírito possa conquistar toda a Europa, e principalmente através, em vários países que nós temos livros, começar a trabalhar forte com a colportagem dinâmica. Então que Deus abençoe esse continente europeu e Deus abençoe você que está me assistindo e que Deus possa realmente fazer sua obra florescer, prosperar até a volta do Senhor. Este é o primeiro episódio da série A Nossa História no Continente Europeu. E nós queremos fazer você acompanhar tudo que está acontecendo na Europa
e principalmente o avanço do Evangelho do Reino, preparação para trazer o Senhor de volta.